Selma, Jarle, sabe por que a igreja de Jesus vence? Mesmo que eu morra, mesmo que você morra, mesmo que você morra, a igreja, o meu sangue derramado vai aparecer no outro, vai aparecer no outro, e a igreja de Jesus Cristo vai prosseguindo. Sabe por quê? Porque sobre a igreja de Jesus Cristo tem um negócio chamado chaves dos reinos, do reino dos céus. E qualquer hoste, qualquer portal maligno do inferno que se levante para nos impedir, qualquer fortaleza do inferno, a gente vai para cima da fortaleza do inferno e só faz isso aqui, ó. Entendeu? Por isso que a igreja vence. Porque é a promessa de Jesus Cristo. Por isso que as portas... É tão simples o significado do jogo de palavra ali. Se Jesus acabou de falar de porta, abaixo ele cita chave. Pra quê? É a mesma coisa. Aí tem muita gente que faz uma construção, não, porta significa um negócio que está lá e chave significa outro negócio. Pessoal, contexto. Contexto. É a mesma coisa que eu chego e falo assim, minha irmã, eu vou te dar um carro e já vou entregar a chave na tua mão. Minha irmã, eu vou te dar um carro e já vou entregar a chave na tua mão. Aí vai o comentarista e diz assim, não, isso aqui é a chave de um restaurante. Qual que é o sentido pelo contexto de dizer que essa chave é de um restaurante? Qual que é o sentido? Nenhum. Porque se o contexto já fala, vou te dar um carro e já te dar aí as chaves na mão, é porque essa chave é a chave de um carro. Se Jesus falou que tem uma porta do inferno, que a gente vence essa porta do inferno e Jesus dá a chave para nós, é chave do quê? Não é chave que abre... Ó, pessoal, cuidado aqui, não vai confundir. Não é chave que abre a porta do inferno para sair demônio de lá ou para levar a gente para o inferno. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós vencemos as fortalezas do inferno conseguindo abrir essas portas. Sabe por quê? Você vai numa guerra... antigamente, tinha uma fortaleza. Sabe o que você tinha que fazer para vencer a guerra? Você tinha que conseguir abrir o portal e entrar dentro. Se você entrou, você ganha. Então eles tinham que fazer um maço para manter vocês do lado de fora. Se tem um inimigo que consegue abrir e entrar dentro, venceu. Vocês lembram do filme A Guerra de Troia? Que o pessoal entrou dentro do cavalo? Quem que lembra desse filme? O que eles fizeram? Eles conseguiram entrar dentro da fortaleza. É isso que Jesus está dizendo. As chaves do reino que nós temos nos faz ter poder e autoridade para entrar em qualquer fortaleza do inferno e vencer. Por isso que a igreja entra na favela e vence. A igreja entra no presídio, onde polícia não vence, a igreja vence. Continuando. Cadê a folha que eu estava? Aqui. Perguntas até aqui? Boa, pastor. Vamos bater palma para o pastor Osmar? Vamos bater palma para o pastor Osmar? Pastor, esse tema não é para a aula de hoje. Mas terá. É porque esse tema... Sim, confunde demais. Sabe por que confunde? Eu vou falar um negócio aqui. Eu sou igreja de Jesus. Deus me escolheu, eu sou apóstolo. E Deus me deu a chave do reino na mão. E se você sair do curso, eu vou te desligar do reino. Tá escrito aqui. O que desligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra... Se você sair do curso, eu te desligo na terra. Isso aí é muito usado nas igrejas. É muito usado na igreja. Pra dizer o quê? Que o seu líder... Que o líder religioso tem autoridade para ligar e desligar alguém. Ô pessoal, eu vou te contar uma história aqui que eu ri demais. Eu tive um aluno que sabe o que ele fazia? Quando ele queria muito uma coisa, ele chamava um amigo dele, ia lá para casa dele. Levanta aí, Pedro. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Até onde vai uma interpretação bíblica. Esse aluno meu chamava Felipe. Nossa, citei o nome dele. Dá nada não, ele não vai assistir. Aí, quando ele queria muito uma coisa, por exemplo, ele queria abrir uma empresa, tava conseguindo. Aí ele falou assim, rapaz, ele mandava mensagem para um parceirão dele lá que orava no monte, mano, vamos lá na minha casa. Ele chegava de madrugada na casa dele, fecha o seu olho, dá a mão para mim. Eles faziam assim, nós ligamos na terra, que nós vamos ter uma empresa, e é ligado no céu. Amém. Tá ligado? Pessoal, meu Jesus, quando eu vi isso, eu ri. Eu ri. Tá?
Então tem muita gente que tem medo, porque às vezes digam, você é rebelde, eu vou te excluir, você vai ser desligado do céu. Tem nada a ver, tá? Tá. Mas vocês fiquem tranquilos que nós vamos ver sobre isso aí. Pessoal, agora olha só. Pergunto para vocês. Se a igreja é um povo que se une para lutar pelo bem, olha as perguntas que eu coloquei aqui. O que pode parar um povo que luta pelo bem? O que pode parar um povo que está acompanhado do Espírito Santo? O que vencerá um povo que não tem nem mesmo a própria vida mais como preciosa? Que não temem nem mesmo mais a morte? Que não teme ser preso, que não teme açoite? O que pode parar um povo como esse? Nada, nem as portas do inferno os parará. Quando, por exemplo, mais para frente aqui nós vamos ler um texto de Daniel. Daniel profetiza, eu falei aqui para vocês na aula de número 2, a visão de Daniel, o reino que ele profetiza. Vem uma pedra do céu, e o que ela faz com a estátua? Ela destrói aquela estátua. E sabe o que Daniel diz sobre esse reino? Que é o reino de Deus que se expandiria por todo o mundo e destruirá todos os outros reinos. Então, a partir de hoje, se você tinha uma visão de que a igreja vai perder, nós vamos ver aqui, biblicamente e historicamente, você vai voltar para sua casa convicto de que a igreja vencerá. Amém. Sempre venceu e continuará vencendo. Beleza? Luiz, o que você vê algumas portas do inferno no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, primeiro, é todo espírito maligno, e toda estrutura de poder ou política ou financeira ou qualquer coisa que seja anti-evangelho e contra o evangelho. Simples. Tudo. Todo projeto diabólico. Pode ser que a China hoje seja uma porta do inferno que está perseguindo os cristãos lá dentro. E a China hoje é a segunda maior potência do mundo. A China vai vencer a igreja? Não vence, meu irmão. Porque eles têm medo de morrer porque são ateus. A gente não tem. Quem vence um povo que não tem medo de morrer? Ou pelo menos não deveríamos ter. Tem uma história. Sabe que não é essa morte, né? Mas de uma coisa a gente tem que ter certeza. Se morreu hoje, exatamente. Tem uma história. Quem quer ir pro céu? Todo mundo negão, então morre. Quem quer morrer, né? Vocês, pessoal. Pastor Gil, mas vamos para casa ou vamos pro céu, né? Aí todo mundo fala para casa, só as crianças falam pro céu. Eita. Olha só, hein? A gente ri, mas que forte, hein? Olha as crianças. Vocês, provavelmente, todo mundo aqui já ouviu falar de John Wesley, né? Fundador da Igreja Metodista. Foi um dos caras que mais revolucionou na história da igreja. O cara avivou um país inteiro pregando a cavalo. Pregando a cavalo. Tá? E quando ele foi enviado para o campo missionário, para uma tribo indígena, ele se frustrou. Ele teve insucesso no campo missionário e ele voltou frustrado. Não conseguiu converter ninguém. Voltou frustrado. Quando ele está no barco, teve uma tempestade no meio do barco. E ele se encontrou lá com os tais de moravianos. Quem já ouviu falar dos moravianos? Os moravianos eram jovens, pessoas que se vendiam como escravos para evangelizar os escravos. Então eles se despediam da família. Imagina seu filho, minha irmã. Falou assim, minha mãe, eu te amo. Mas glória seja dada ao Cordeiro. Logo, logo a gente se encontra. Agora a gente nunca mais vai se ver, porque agora eu vou ser um escravo, vamos levar para outro continente, mas eu vou me dar como escravo para pegar para os escravos. E a família dizia assim, que o Cordeiro seja digno do nosso louvor, da nossa adoração e do seu sacrifício. Então vá, a gente não se vê mais, mas na glória a gente se encontra. Né? Difícil, né? Olha a profunda paixão pelo Senhor. É essa a igreja que não é parada pelas portas do inferno. É essa. Aí o John Wesley, que era o enviado pela igreja grande da Alemanha, ele está no meio de uma tempestade no barco e ele fica com medo de morrer. Ele está apavorado. Aí está lá uns escravos lá fazendo uma célula, uma reunião de louvor e oração. E ele chega lá, está os missionários moravianos.
Aí os missionários moravianos se questionam e falam assim, cara, você é crente mesmo? Eu disse, só porque, mas como assim, crente pode ter medo de morrer? Como é que você disse que é crente está com medo de morrer? Se a morte é o caminho que nos levará para nos encontrar com o nosso Senhor, você não é crente não, cara. O John Wesley se assustou. Falei, cara, como que eu posso dizer que eu sou crente? Voltou, se converteu na Europa, aí voltou e revolucionou o mundo, evangelizou o mundo inteiro. Agora, pessoal, nós vamos ver a história. Pessoal, eu acredito que vocês vão gostar dessa história. De um soldado, olha só, vocês vão ver o que isso tem a ver com teologia. De um soldado que se converteu, um soldado alemão do exército Hitler, que se converteu na guerra e se tornou um dos teólogos mais famosos do século passado. Pouco tempo atrás, até 5 anos atrás ele estava vivo. Tá bom? E a proposta desse autor, ele escreve 2 livros que eu recomendo muito a vocês. É uma linguagem um pouco difícil, mas quem quiser ler eu auxilio. Se chama Teologia da Esperança e se chama Deus Crucificado. É um livro difícil de ler, de entender, ele é complicado. Mas quem quiser estudar e ler esse livro, eu ajudo, conte comigo. E qual que é uma das propostas dele desse livro? Sabe o que ele diz, minha irmã? Ele diz o seguinte, nós vamos ver com mais detalhes na vida dele. A nossa esperança cristã, pastor Osmar, não é passiva. Ou seja, a nossa esperança cristã não é sentar e esperar sentado na cadeira. Pelo contrário, a nossa esperança cristã torna-se a nossa missão. Porque se nós temos a esperança de que o reino de Deus vencerá todos os outros reinos, essa esperança torna-se a nossa missão. Devemos nos levantar e lutar para vencer todos os reinos. Aí tem gente, o povo, você pode perceber que o povo que fala que a igreja vai perder, normalmente eles não fazem nada. A igreja vai perder mesmo. A igreja vai perder a batalha, então não vamos fazer nada. Já está perdido. Já está perdido. Agora, diz o Jürgen Moltmann, ele diz o seguinte, a nossa teologia está repleta da esperança prometida pelo Senhor Jesus Cristo desde o Antigo Testamento e nos Evangelhos e nos Apóstolos. E se essa esperança é em nós verdadeira, torna-se também a nossa missão. E se é a nossa missão, essa esperança é também a nossa resistência. É por isso que a gente tem que lutar. E nós vamos ver agora a vida dele. Como é que um cara que era um soldado de Hitler se converte e se torna um dos teólogos mais famosos do mundo. Se você um dia, qualquer um de vocês, for pegar qualquer livro de história da igreja ou de história da teologia, em todos os livros vai estar lá esse autor. Todos. O Luiz não vai estar. Mas ele vai estar. Quem sabe daqui uns 90 anos? Pode ser. Veja só. Podem aí na página, agora eu acho que está na página 22, caso vocês queiram ver. Está assim, ó. Esperança como responsabilidade. A esperança cristã transcende a mera expectativa passiva individual. Ela se torna-se uma força dinâmica que impulsiona a ação e responsabilidade no mundo. Para isso faremos a análise de 2 desses livros aqui. Um está em espanhol, um cielo nuevo e uma tierra nueva, que é o quê? Um céu novo e uma nova terra. Novo céu e nova terra. E a teologia da esperança e o Deus crucificado do Jürgen Moltmann. O que aconteceu? Vamos lá. Pessoal, vocês se lembram que na aula de número 2, eu falei para vocês do equilíbrio que há entre a experiência e a teologia. Alguma pergunta? Nenhuma? Lembra que eu falei para vocês, o pessoal está estudando demais, está perdendo a fé, está deixando de ser crente, o negócio é ter experiência com Deus. Aí tem um outro que só quer teologia não quer ter experiência. Mas tem outro que só quer ter experiência, não quer teologia, não quer pensar, não quer estudar. Qual que é a resposta que nós vemos no equilíbrio? Que nós vemos na frase de Agostinho. Eu citei para vocês que ele diz o seguinte: Senhor, o que vem primeiro? Adorar-te ou invocar-te ou conhecer-te? O que vem primeiro? Adorar ou conhecer? Aí o Agostinho disse o seguinte: como que eu vou te adorar ou te invocar se eu não te conhecer? Pois quem não te conhece pode acabar invocando alguém que não é o Senhor. Mas como eu vou te invocar se eu não te conheço? Como eu vou te invocar se eu não te conheço? Mas como eu vou te conhecer se eu não te invoco? Então ele não sabe o que vem primeiro. O que vem primeiro daí? Invocar ou conhecer?
que veio primeiro, você acha, Rosana? Invocar ou conhecer? Se você falar conhecer, aí eu perguntaria, tá, mas como que você vai invocar se você não conhece? Aí se você falar é invocar, mas como você... Mas você falou, não, é conhecer. Mas como você vai conhecer se você não invoca? Quando Paulo chega lá, ele fala, ó, tem um altar aqui. Vocês adoram, mas não sabem quem é. É Sim. esse que eu prego. Olha aí, ó. Quem se lembra... Sem saber quem Sim. é. Quem se lembra que na aula de número 1, pessoal, quem puder, reassista a aula. Porque na aula de número 1 eu falei com detalhes o que é esse monumento, por que ele foi levantado, o nome do homem que levantou esse templo e por que estava escrito todo desconhecido. Assista a primeira aula. Eu falei até o nome dele, chamado Epimênides. Reassistam, tem muita coisa aí na aula, tá? Vamos lá. Aí o Agostinho diz o seguinte, ó, eu não sei o que vem primeiro. Não sei se é invocar ou conhecer, mas o que o Agostinho disse? Eu só sei que invocando-te eu vou te conhecendo e conhecendo-te eu vou te invocando. Então, independente se a sua vida de fé começou num estudo e você se quebrantou, ou se começou numa experiência e depois você começou a se dedicar mais a aprender, independente disso, o que temos que entender é que a nossa vida deve ser constantemente invocar, conhecer e ter experiência. Essa experiência molda a nossa teologia. E essa teologia nos leva para novas experiências. E essas novas experiências moldam a nossa teologia. Por isso nós vamos ver como essa teologia do Multiman foi formada pela experiência de guerra. Porque uma coisa é a gente estar aqui estudando teologia e formando. Outra coisa é a gente estar diante de uma guerra e um cara do nosso lado leva uma bomba, vai um braço para um lado, a cabeça para outro. Outra coisa é a sua experiência lá. E a sua teologia lá. Outra coisa é seu filho na guerra e você vê a mão dele só, que o corpo desapareceu. Outra coisa é o que aconteceu agora lá em Curitiba, na cidade metropolitana Colombo, que teve uma empresa que explodiu e, se não me engano, 8 pessoas morreram. Ficou nem orelha. Foi achando pedaço de pele. Um deles era pastor. Uma coisa é a gente fazer teologia aqui. Outra coisa é passar na pele. Então a nossa experiência... Vocês se lembram que eu falei da experiência de Abraão? Quando Deus foi lá para o carvalho de... Meu Deus, fugiu o nome aqui. O carvalho de Manre. Perfeito. A experiência, eu expliquei para vocês a experiência na aula de número 1 e número 2. Veja só, como que foi a vida de Multiman. Nasceu em 8 de abril de 1926, na Alemanha. E na juventude dele, ele era igual eu era apaixonado por matemática. Eu queria ser engenheiro. Eu gostava demais de matemática. E ele gostava de matemática e física. E aí, era a época que o Albert Einstein estava super famoso. Então, o que ele fez? Ele abandonou os sonhos dele de jovem e foi para a universidade estudar matemática e física. Quando ele tinha 17 anos, ele viu sua cidade sendo destruída em 1943 por uma operação de bomba chamada Sodoma e Gomorra. E também por ser soldado recém-incorporado, foi convocado para o fronte do exército alemão, no qual, depois de 6 meses, foi prisioneiro de guerra pelo exército inglês. Inicialmente foi levado para a Holanda e Bélgica, depois para a Escócia e logo em seguida para o campo de concentração na Inglaterra. O regresso para a Alemanha só aconteceu em 1948. O cara ficou 5 anos envolvido numa guerra. Você sabe que você é capturado, vítima de guerra? Você tem noção que esse cara enfrentou na prisão? Aí ele era levado para um país para ajudar a reconstruir, meu irmão, o que o exército, porque como ele era do exército da Alemanha, o exército da Alemanha foi o vilão, o Hitler, ele foi condenado a ficar nos outros países trabalhando para reconstruir o país, quebrando pedra. Olha o que o Multiman diz. Ó, tá aqui, ó, quem quiser acompanhar. O começo de minha busca. O começo de minha busca teológica por Deus coincidiu com o fim pavoroso da minha cidade. Pode-se dizer que eu sou um sobrevivente de Sodoma e Gomorra. E essa expressão não tem nada a ver com questão religiosa. Nada a ver. Quando essa lembrança me vem à mente, me dá temor e tremor.
Nas últimas semanas de julho de 1943, aquela cidade foi destruída pelo fogo, provocado pela bomba, pela Operação Sodoma e Gomorra. Bombardeio. A bomba esfacelou um dos meus colegas do meu lado. Me popou de modo milagroso, indescritível. Naquela noite de morte em massa, eu gritei pela primeira vez: meu Deus, onde tu estás? Onde está Deus? Durante 3 anos fui prisioneiro de guerra na Escócia e na Inglaterra. Procurei respostas. Em todas as noites travei batalha com Deus como Jacó, que lutou contra o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Tratou-se de uma luta contra o lado mais obscuro de Deus, contra a sua face abscondida, que é o Deus escondido. Eu lutei contra o não de Deus, que tivemos que suportar. Vamos esperar um pouquinho? Pode tomar café. Quiser pegar um cafezinho, tomar uma água. Acabou já? Passou. Ah, é só uma caixinha só atrapalhando. Tá. Mas então, já que eles passaram, vamos continuar. Em todas as noites travava uma batalha. Nós escapamos da morte no conflito, mas veja só o que ele diz, pessoal. Eu escapei da morte do conflito, mas cada pessoa que sobreviveu tiveram centenas que morreram. Eu escapei do inferno, mas eu fui colocado atrás do arame farpado e eu perdi a esperança. O meu mundo interior desabou. Eu recolhi meu coração que sangrava dentro de uma carapaça de apatia. Isso foi uma forma de prisão interna para a alma, somada à prisão externa que eu estava atrás do arame farpado. Uma pessoa pode se tornar tão apática e indiferente que não é mais capaz de sentir nada. Eu não sentia nada, eu não sentia alegria nem tristeza, eu estava morto por dentro. Então não se vive mais, eu me tornei um morto-vivo, preso atrás do arame farpado. Então recebi uma Bíblia de presente, de um capelão do exército. Eu não sabia exatamente o que fazer com ela. À noite, então, eu li os Salmos de Lamentação do Antigo Testamento. Minha primeira leitura foi Salmo 39. Me senti tocado. Isso foi ao fundo da minha alma, mas o mais importante foi quando eu li o Evangelho de Marcos e encontrei uma passagem que menciona o grito da morte de Jesus, onde Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? Foi naquele momento que pude saber com certeza, aí está um que me entende. Eu me tornei tão fascinado por aquela experiência de vida que perdi meu interesse por matemática e física e decidi estudar teologia para investigar o que é a verdadeira fé cristã. Quando ele viu o Deus crucificado, por isso o livro dele, Deus crucificado, Deus que estava sofrendo. E quando esse autor começou a refletir sobre o grito de Jesus, olha o que ele disse. Está aqui, ó. Cristo, o amigo da peregrinação, que abandonou tudo para procurar as vidas abandonadas. Cristo, aquele que me toma pela mão em seu caminho rumo à ressurreição e à vida. Eu tornei a perceber a coragem de viver. Quando ele leu do Deus que foi crucificado e ressuscitou, ele voltou a ter coragem de viver. Aquilo me tomou de um modo lento, mas seguro, uma grande esperança na vida plena. Eu ouvi novamente os tons musicais, vi de novo as cores, senti mais uma vez as forças da vida. Naquele momento eu não me decidi por Cristo ainda, como é comumente exigido por muitos, mas estou seguro que foi naquele momento e naquele lugar onde Deus encontrou o buraco da minha alma, onde Cristo me achou. Posteriormente me decidi por Cristo e por seu reino e faço isso até hoje. Naqueles dias que eu sofri, eu vi o abandono de Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Me mostrou onde Deus está presente. Onde Deus estava naquele dia das chamas que destruíram a minha cidade. E onde Ele estará ao meu lado, aconteça o que acontecer no futuro. Sabe onde Deus estava? Vou ler no próximo aqui. Esta convicção não tem me abandonado. Eu descobri onde estava Deus. Sabe onde estava Deus? Olha só. Portanto, ao perguntarmos onde está Deus diante do sofrimento, ou mais precisamente, onde estava Deus nos campos de concentração do Hitler, lá em Auschwitz? Onde estava Deus quando aquelas pessoas foram arrancadas de suas casas, violentadas, acorrentadas e jogadas naquele lugar com fome, sede e frio? Onde estava Deus nesse episódio da vida desse autor alemão que estava lá preso?
Onde Deus estava aquela noite em Hamburgo? Essas respostas, segundo o autor, é só uma. Deus estava lá sofrendo com aquelas pessoas. Veja só, o autor diz que quando uma polícia nazista enforcou 2 homens judeus e um jovem diante de todos os internos ali no campo de concentração, os homens morreram rapidamente. A agonia do jovem durou meia hora. E um jovem começou a gritar: onde está Deus? Onde está? Perguntou um atrás de mim. Quando depois de longo tempo o jovem continuava sofrendo, enforcado num laço, ouvi outra vez o homem dizer: onde está Deus agora? E em mim mesmo escutei a resposta: onde Deus está? Ele está aqui. Ele está enforcado no madeiro, sofrendo com os que sofrem. Ele está crucificado na cruz, sofrendo no meio de 2 ladrões. Aí tem alguns autores que eu cito aí para vocês. Um deles é o Justo Gonzalez. Que o Justo Gonzalez diz? O Justo Gonzalez, ele faz uma análise em cima dessas perguntas, né? Porque Jerusalém, Israel está sofrendo na mão dos romanos. E ele diz o seguinte: onde está Deus? Sabe o que ele diz, irmão Sulene? Deus está no ventre de uma mulher grávida sofrendo com ela. Deus está numa manjedoura no meio dos animais. Deus está sendo perseguido. Deus está dizendo: olha, as aves têm ninho e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Deus está sendo perseguido, Deus está agora sendo preso, espancado, julgado. Deus está sendo vítima de uma coroa de espinhos. Deus está na cruz, sendo crucificado no meio de ladrões. Depois de morrer, Deus está sendo sepultado em túmulo emprestado. E depois que ressuscita, um autor, Tomás Ali, que escreve: Deus está com as feridas nas mãos, porque Deus glorificou o corpo inteiro. Por que está com feridas nas mãos? Aí Jesus diz, o autor Tomás Ali que diz que Deus se rejeitou a sair daqui sem levar consigo as feridas do amor. E quando Jesus com as feridas olha para Tomé e diz: toca nas minhas feridas, Tomé, toca nas minhas chagas, Jesus estava dizendo: compartilha das minhas feridas. Tem um outro autor chamado John Sobrino, no livro Onde está Deus?, que ele faz uma análise da tsunami no Japão e do terremoto no Haiti. Imagina você ver o seu filhinho bebê morto debaixo dos escombros. Fazer teologia aqui, e 1 vez por semana, 3 vezes por semana na igreja, voltar para casa. Agora, fazer teologia quando você vê o seu filho debaixo de um escombro, porque caiu uma prédio em cima dele, e às vezes ele só com a mãozinha de fora, e você não consegue, você segura a última vez a mãozinha dele, ele sofrendo, ele morre na tua frente. Fazer teologia lá, ser cristão lá. Aí sabe o que o John Sobrino disse? Sabe onde está Deus, meu irmão? Deus está no meio desses escombros, sofrendo com os que sofrem. E, lembrando da aula de manhã, se Cristo é o exclusivo da nossa fé, o cristianismo, e nós devemos seguir as pisaduras de Cristo, a pergunta é: se Cristo sofre com os que sofrem, o que deve fazer a igreja de Jesus? Sofrer com os que sofrem. Sofrer com os que sofrem. É isso que é essa igreja. A igreja nasceu para isso. Para ser o povo do crucificado. Olha só o que o Multiman diz. Uai, a mulher aqui imprimiu errado, mas não tem problema. Vamos lá. O questionamento total da igreja, ele está criticando a igreja da Europa. E a teologia surgiu neles a percepção da cruz do presente. O que ele está dizendo? Ele diz o seguinte: quando Jesus disse para os seus discípulos carregar a cruz, não era algo que acabava. Ele disse: sempre haverá uma cruz. E ele disse que a igreja tem uma cruz do presente para carregar, uma cruz do agora. E qual é a cruz do agora se o nosso Jesus carregou a cruz 2000 anos atrás? Ele carregou a cruz para sofrer com os que sofrem, para sofrer por nós. Então nós carregamos a cruz dos que sofrem. Existe uma cruz no agora. E quando a gente se rejeita a sofrer com os que sofrem, a gente se rejeita a carregar a cruz do agora. E quando a gente fica recluso
no nosso clube, às vezes, sabe o que acontece? A gente fecha os olhos de carregar a cruz do presente, a cruz do agora, de carregar as pisaduras de Jesus Cristo, que sofreu por amor.